Então, o seu principal livro que ele escreveu, o Liber Abaci, 1202, ele é um livro sobre cálculos também aritmética. Ele foi revisto em 1228 e nele encontra-se um interessante problema, que é o problema de reprodução dos coelhos. Esse problema que a gente vai ver um pouquinho, que ele deu origem a esta famosa sequência. Tem também o Prática Geometrie, 1220, é um livro que aborda a aplicação da álgebra, soluções de problemas de geometria e trigonometria. Flos, 1225, é uma obra que foi dedicada a um cardeal, a um diácono, Raniero Capaci, com soluções para problemas propostos por um cara lá conhecido como João de Parma. Liber Quadratorum, 1225, ele é o maior livro, né, que ele escreveu. Ele trata de equações diofantinas, dedicado também a um imperador famoso da época, Imperador Frederico II. E o de menor guisa, sobre um livro sobre aritmética comercial, é essa obra perdida. Mas, assim, ele escreveu todos esses livros importantes, né? Deixou várias contribuições, e como eu falei, dos livros mais interessantes, esse primeiro aí, que é conhecido como Liber Abaci, que é conhecido como Livro do Cálculo, ou também Livro do Ábaco. Então, Liber Abaci, Livro do Ábaco. Então, ele mostra problemas de aritmética e álgebra, como método de cálculos com inteiros e frações, cálculo de raízes quadradas e cúbicas, resoluções de equações lineares e quadráticas, etc. Então, uma gama de muitos conteúdos interessantes ele aborda nesse livro. Então, esse livro é importante porque ele teve a influência das álgebras de Al-Khwarizmi e Abu Kamil. Então, ele também trata um pouco da parte comercial, né, da conversão monetária e outros interesses do comércio, e de uma outra vasta gama de problemas. Então, ele foi importante porque ele popularizou, né, serviu para popularizar a questão lá dos números indo-arábicos, né? Então, é um livro interessantíssimo. Aqui eu tenho a sentença de abertura deste livro, né? Não vou ler essa parte aqui porque eu não sei, mas o que fala essa sentença de abertura é que estes são os 9 algarismos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Com esses 9 algarismos e com o algarismo 0, que os árabes chamam de Zéfiro, pode-se escrever qualquer número, como se demonstrará a seguir. Então, aqui uma parte aqui que foi retirada do livro de História da Matemática do Eves, 2004, página 294. Então, essa sentença de abertura desse importante livro, né? E aí, como eu falei, esse livro, como ele é um livro interessante, conhecido como livro do cálculo, livro do ábaco, ele traz uma gama de problemas. Então, de todos os problemas que existem neste livro, existe um problema interessantíssimo, que é o chamado problema de reprodução dos coelhos de Fibonacci. Então, como é que esse problema está tratado no livro do Boyer, na página 186? Então, o problema é dado da seguinte forma: quantos pares de coelhos são produzidos no ano? Começando com um só par, se em cada mês gera um novo par, que se torna produtivo a partir do segundo mês. Então, você começa com um par de coelhos, e esse par de coelhos vai começar a ser reprodutivo a partir do segundo mês. Aí, é claro, né, tem algumas hipóteses aí que tem que ser seguidas, né? Então, qual é o número de casais de coelhos numa população, considerando-se que, então, no primeiro mês tem apenas um casal, casais reproduzem-se somente após o segundo mês de vida, não há problemas genéticos no cruzamento consanguíneo, todos os meses, cada casal fértil dá à luz a um novo casal, os coelhos nunca morrem. Então, esse foi um problema bastante interessante, né, publicado neste livro, e o importante desse problema é que a resolução dele gera uma sequência amplamente estudada, com várias aplicações na natureza e recheada de inúmeras propriedades, né? Se fosse, a gente passaria aqui bastante tempo só falando da sequência de Fibonacci, de suas aplicações, mas, assim, é muita coisa interessante. Mas a gente vai ver algumas coisas aí que são e que quem quiser lá para frente pode continuar a estudar esse tema, né? E é um tema prazeroso. Então, aqui nós temos essa situação, né? Você começa, no mês 1, você tem um casal. Então, esse casal passou um mês, ele é o mesmo casal aqui, só que está pintado de vermelho, mas é o mesmo.
ele não reproduziu ainda, só que a partir do segundo mês ele reproduz. Então, aqui agora, como ele reproduziu, eu vou ter 2 casais. Então, começou com um, no outro mês 2 casais. Esse casal que está em vermelho, ele é reprodutivo, então ele continua reproduzindo. Então, ele gera mais outro casal. Esse de verde aqui, como passou um mês apenas, continua com o mesmo casal. Então, ao todo, nós temos 3 casais. O de vermelho é produtivo, né? Então, ele vai continuar produzindo. Então, produz mais outro. O de vermelho aqui, passou um mês, não é produtivo ainda. O de verde já está produtivo, ele produz mais outro casal. Então, ao todo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 casais. E aí vai, o vermelho aqui é produtivo, produz mais um casal. Esse outro par aqui não produz. O vermelho aqui produz mais outro casal. O verde aqui produz mais outro casal. E o amarelo não. Então, ao todo, a gente vai ter 8 casais. E aí, isso aí segue a 13 casais, depois no próximo mês, 21 casais, 34 casais, e assim vai. Então, note que a resolução desse problema gera uma sequência, né? Começa com 1, 2, 3, 5, 8, 13. E o que é que esses números têm a ver de um com o outro, né? A gente vai ver que ela é uma relação recursiva de segunda ordem. Essa relação recursiva é conhecida como a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de inteiros positivos, estou chamando aqui de f de n, começando com 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., onde as condições iniciais dela é o f de 1 é igual a f de 2, que é 1. Você começa com essas duas condições iniciais. A partir do terceiro termo, n maior que 2, cada f de n é a soma dos dois anteriores, ou seja, f de n é igual a fn menos 1 mais fn menos 2. N natural, então essa sequência dada por essas condições iniciais e com essa relação de recursão, ela recebe o nome de sequência de Fibonacci. Naturalmente, seus termos chamam número de Fibonacci. Então, ela é uma sequenciazinha simples e interessante devido a esse fato, essa recursividade. Então, no século XIX, note, né, no século XIX, muito tempo depois da morte de Fibonacci, ela foi devidamente chamada de sequência de Fibonacci por um famoso matemático francês, também conhecido como Edouard Lucas, 1842, 1891, matemático famoso também, que tem até uma sequência interessantíssima também, que leva homenagem ao seu nome. Quem quiser também pode pesquisar depois, é conhecida como sequência de Lucas. Bom, a sequência de Fibonacci é uma sequência interessantíssima, repleta de inúmeras propriedades. Aqui vamos listar algumas, mas é claro, existem muitas e muitas que podem ser pesquisadas. Então, a primeira propriedade é que a soma dos primeiros números da sequência de Fibonacci é igual a fn mais 2 menos 1, ou seja, é um número de Fibonacci de ordem n mais 2 menos 1. E aí a demonstração desse resultado, não vamos apegar muito aqui essas demonstrações, mas só mostrar mais ou menos como é que ficaria, né? Uma demonstração simples. Só notar que o f de 1 pode ser escrito como f de 3 menos f de 2, que é o f de 3 menos 1. F de 2 pode ser escrito como f de 4 menos f de 3. O f de 3 pode ser escrito como f de 5 menos f de 4, e por aí vai. O fn menos 1 pode ser escrito como fn mais 1 menos fn, e o fn pode ser escrito como fn mais 2 menos fn mais 1. Então, se a gente somar o primeiro membro a membro, somar o primeiro membro e somar o segundo membro da equação e simplificar os resultados, notamos facilmente que a gente chega no seguinte resultado, que f de 1 mais f de 2 até o f de n é igual a fn mais 1 menos 2. Então, uma propriedadezinha básica interessante. Outra propriedade, né? Se eu pegar a soma dos primeiros números de Fibonacci, agora com índices ímpares, o que irá acontecer? A soma com índices ímpares dará também um número de Fibonacci da forma da ordem f, da ordem 2n, o f de 2n. Então, essa demonstração também é simples, é similar à propriedade 1. Basta saber a sequência, os termos e cancelar os resultados e é tranquilo. Bom, e com relação aos índices pares, né? A soma dos primeiros números de Fibonacci com índices pares é dado da seguinte forma, é f2n mais 1 menos 1, ou seja, um número de Fibonacci de ordem ímpar menos 1. Também a propriedade é de forma similar à primeira, né?
Outra propriedade interessante, se você pegar quaisquer dois números de Fibonacci consecutivos, eles são primos entre si, quaisquer dois números. Então, a demonstração desse resultado, ela é uma demonstração também não muito complicada, ela pode ser feita por indução matemática. É claro que lá em certa parte da demonstração tem que se usar um lema lá, conhecido como lema de Euclides, que é um lema de aritmética, mas é uma demonstração tranquila. Bom, um outro resultado bastante interessante é com relação à propriedade 5, né? O que diz a propriedade 5? Se eu pegar n natural maior ou igual que 0 e m maior que 1, eu posso escrever qualquer fm mais n como fm menos 1 vezes fn mais fn mais 1 vezes fm, ou seja, qualquer número de Fibonacci da ordem m mais n é uma combinação dos números de Fibonacci, f de ordem menos 1, de ordem n, de ordem n mais 1, de ordem m. A demonstração dessa é um pouquinho mais complicada, mas não é nada também muito difícil de se fazer. Pode ser feita também por indução matemática sobre n. Bom, e por fim, como eu disse, né, não se encerra aqui, mas existem muitas outras, algumas que só que eu considerei mais interessantes de mostrar. É a propriedade 6, conhecida como identidade de Cassini. É uma identidade interessante, né? Ela diz o seguinte: f de n ao quadrado menos f de n menos 1, fn mais 1 é igual a menos 1 elevado a n. Então, a demonstração desse resultado, ela pode ser feita por indução. Então, um pouquinho de trabalho, mas também dá para sair tranquilo. Então, aí, essas foram algumas propriedades, né? Citei aqui apenas 6 propriedades, mas existem bem mais outras propriedades. O tema sobre Fibonacci é bem amplo, bem interessante. Ficaríamos aqui muito tempo, né, debatendo sobre isso, mas é importante que é só passar algumas coisas mais intrigantes e mais interessantes. Bom, fórmula de Binet. Então, no século XIX, olha, note que como é século XIX, para 1500 alguma coisa, né? Já passou 1200, já passou bastante tempo, né? Com o estudo desse tema. Então, note que é um tema que foi bem estudado ao longo da história. Então, no século XIX, um matemático francês, conhecido como Jacques-Philippe Marie Binet, ele deduziu uma fórmula interessante que permite encontrar o enésimo número da sequência de Fibonacci, sem a necessidade de conhecer os anteriores. Porque, como vimos, a sequência de Fibonacci ela é uma sequência recursiva. Então, ou seja, a partir do terceiro termo, ele depende dos dois anteriores. Então, imagine só você calcular o milésimo termo dessa sequência. Você teria que saber os dois anteriores, através da lei de recursão. Essa fórmula ela é interessante porque ela é uma fórmula fechada, porque qualquer número da sequência de Fibonacci, f de n, pode ser escrito por essa expressão interessante, né? 1 sobre raiz quadrada de 5, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 elevado a n, menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Este número que aparece entre parênteses, 1 mais raiz de 5 sobre 2, a gente vai ver logo em seguida que é o número φ, um número bastante interessante. E 1 menos a raiz de 5 sobre 2 é menos 1 sobre φ. Então, ou seja, a expressão que gera a sequência de Fibonacci é 1 sobre a raiz de 5, φ elevado a n, menos 1 sobre φ elevado a n. Então, ela é uma expressão interessantíssima, né? É uma expressão analítica muito interessante, que você consegue, basta atribuir o valor do n e aí você consegue calcular. E o mais intrigante é quem é que iria imaginar, né, que uma sequência de inteiros, 1, 2, etc., possa ser gerado por números irracionais, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso é que torna essa forma um pouco intrigante. Bom, agora passaremos a falar sobre este enigmático número de ouro, né? O que é o número de ouro? Quais as aplicações dele? Como é que mais ou menos surgiu essa coisa toda com relação à razão áurea? Então, o número de ouro, ele também é conhecido como proporção áurea, número áureo, seção áurea, proporção de ouro, ele é um número irracional, cujo valor é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, φ, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, voltando aqui ao slide anterior, dá para notar que 1 mais raiz de 5 sobre 2 é justamente esse número aí, conhecido como número de ouro.
Então, ele é um número muito misterioso e enigmático. Por quê? Porque ele é conhecido desde a antiguidade. Se conhece esse enigmático número. Então, ele, ao longo da história, aí, várias passagens de autores que fizeram trabalhos com relação a essa proporção áurea, né? Essa proporção de ouro. Então, no Egito Antigo, por exemplo, as pirâmides de Gizé, elas foram construídas usando a razão áurea. Aí uma questão, os antigos conheciam o número de ouro? Certamente sim, né? Então, se a gente pegar a razão entre a altura de uma face e a metade do lado da base da grande pirâmide, esse resultado é igual ao número de ouro. Para além disso, cada pedra era 1,16, que coisa interessante, né? Cada pedra era 1,618, valor aproximado de φ, menor que a pedra de baixo. A de baixo era 1,618 maior que a de cima e assim por diante. Então, aqui na pirâmide, nós temos aqui o seguinte, a pirâmide, razões áureas na pirâmide. Então, notemos aqui, né, que a base dela é base quadrada. Então, a metade aqui desse lado, 377,9, e uma de suas faces é um triângulo. Então, se pegarmos a altura desse triângulo, 612,01. Se fizermos essa razão, fizermos essa conta, vai dar aproximadamente 1,61950, que é bem próximo aí da razão áurea. Então, uma coisa interessante, né? Tem esse resultado aí na pirâmide de Gizé. Então, quer dizer, é uma coisa conhecida desde a antiguidade. Uma coisa interessante também é que os pitagóricos, né? Os pitagóricos, muito famosos, né? Pitágoras, com seu teorema de Pitágoras, eles perceberam a seção áurea, né? O número de ouro, na construção da estrela pentagonal. Essa estrela aí de 5 pontas aí, né? Que ela é através de um pentágono regular, ela é uma estrela um pouco mítica, né? Cheia de misticismo, porque muitas pessoas relacionam ela a coisas místicas, não sei o que, etc. Mas aqui no caso, os pitagóricos perceberam a seção áurea no seguinte: se nós pegarmos um comprimento maior dessa estrela aqui e dividirmos pelo lado do pentágono regular, que pode ser formado aqui, a gente vai ver que essas divisões aí estão em proporção áurea. E é uma figura que aparece comumente no dia a dia da gente, né? Volta e meia tem sempre um pentágono regular para ser observado. Então, Euclides, né, no ano de 360, 295 a.C., escreveu em seus Elementos, a famosa obra dele, Elementos, né, que havia encontrado uma proporção que se repete na natureza. Então, lá ele chamou a essa proporção de média extrema razão. Já em 1509, um monge muito conhecido na época, Luca Pacioli, ele publicou um livro, né, interessantíssimo, conhecido como A Divina Proporção, com ilustrações de Leonardo da Vinci, né, que é um pintor famoso. Então, nesse livro, ele diviniza a proporção áurea ligando ao Criador. Então, note, né, como esse tema é bastante intrigante, bastante interessante, né, escrito aí por esses autores. Então, desde Euclides até século XVI aí, muito tempo se passou. Então, vamos definir o que é a seção áurea, né? A seção áurea, então, definição. Então, disse que um ponto divide um segmento de reta em média e extrema razão, ou seção áurea, se o mais longo dos segmentos é média geométrica entre o maior e o segmento todo. Então, em outras palavras, é isso aqui, ó. Se a gente tem um segmento A, B, e um ponto entre AB, um ponto C entre AB, né? Chamei essa medida AB, AC de A, e CB de B. Então, se fizermos essa conta, né, se AC sobre BC for igual a AB sobre AC, note aqui que a gente tem que A sobre B é igual a A mais B sobre A. Desenvolvendo essa expressão aqui, nós temos A ao quadrado é igual a B mais B ao quadrado. Dividindo ela por B ao quadrado, nós vamos ter A ao quadrado sobre B ao quadrado igual a A sobre B mais 1. Tomando A sobre B como φ, então nós temos a seguinte equação de segundo grau.
Φ ao quadrado menos Φ menos 1 igual a zero. Resolvendo aí essa equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara ou outro procedimento, não sei, nós temos Φ igual 1 mais a raiz de 5 sobre 2. Descartando aqui a raiz negativa, nós temos, né, que o Φ aqui, 1 mais a raiz de 5 sobre 2, é o número de ouro, o número áureo. Então, note que o A sobre B, né, ou seja, o A sobre B aqui é que é essa razão áurea. Então, se isso aqui acontecer em um retângulo, em um segmento, a gente diz que ele está dividido em média extrema razão ou em proporção áurea. Então, o retângulo áureo é a sequência de Fibonacci e a espiral áurea. Então, tem tudo a ver aí uma coisa com a outra, né? A gente falar de retângulo áureo, a sequência de Fibonacci e a espiral áurea. Então, o retângulo áureo, ele é um retângulo interessante. Não é um retângulo qualquer. Ele é um retângulo interessante no qual a razão entre as medidas de seus lados é o número de ouro. Ou seja, se x e y são, respectivamente, o maior ou o menor lado, a gente tem que a divisão do x sobre y é igual a φ, é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, se isso acontecer em um triângulo, em um retângulo, a gente diz que esse retângulo é um retângulo áureo. E aí, no dia a dia, aparecem muitas situações onde nós temos retângulos que, logicamente, não vai dar, assim, um valor exato do número de ouro, mas vai dar uma aproximação, né? Por quê? Porque esse retângulo áureo, ele é considerado esteticamente agradável. Ele é um retângulo que exerceu enorme influência em obras arquitetônicas e em pinturas, porque a proporção áurea ela é sinônimo de harmonia, beleza e elegância. Então, devido a esse fato aí, é muito comum aparecer situações onde se tem essa razão. Como eu falei, né? Às vezes até na tela do computador que eu estou aqui utilizando, na tela de um relógio, na tela de um celular, de uma TV. Então, normalmente, devido a essa questão da esteticidade, da beleza, da harmonia, muitas coisas são colocadas meio que nessa proporção. Bom, a construção da espiral áurea. A espiral áurea, também conhecida como espiral de Fibonacci, ela é uma espiral interessantíssima, né? Porque ela é uma espiral que a gente vai ver aqui que ela aparece em inúmeras situações na natureza, ela é repleta de várias aplicabilidades, então são coisas bastante interessantes. Então, como é que é a construção desta espiral? A gente começa a construir a espiral da seguinte forma. Primeiro, faz-se um quadrado de lado 1, e aí sobrepõe esse quadrado de lado 1 em cima do outro. Então, nós temos dois quadrados de lado 1. Então, isso aqui vai formar um quadrado de lado 2. Aí, depois, com 1 mais o 2, eu consigo formar um quadrado de lado 3. E depois, de lado 2 com lado 3, eu consigo formar um quadrado de lado 5. O de lado 5 com de lado 3, eu consigo formar um de lado 8. Aqui são quadrados, é que a figura ficou assim um pouco fora de esquadro, digamos, né? Mas são quadrados. Então, o de lado 5 com o de lado 8, você consegue formar um de lado 13. E assim sucessivamente. O próximo a ser formado vai ser um de lado 21, depois um de lado 34, e aí vai. E aí, se traçarmos a partir do de quadrado 1 a espiral, contornar aqui, nós temos essa espiral famosa aqui, conhecida como espiral áurea. Então, a espiral continua aqui no quadrado de lado 21, e aí vai, ela é infinitamente dessa forma aí. Então, ela é interessantíssima porque ela aparece em inúmeras situações aí na natureza. Então, a partir do momento que você conhece esse retângulo, essa espiral, eu, particularmente, meu dia a dia foi um pouco diferente agora, né? Porque sempre eu procuro reprocurar esses padrões, seja nos ambientes que eu vou, na natureza, né? Em qualquer lugar eu procuro ver esses padrões, ver que figuras que podem ter esse padrão. Então, é uma coisa que fica, assim, muito interessante, muito intrigante. Bom, agora falaremos um pouco aí da notável relação entre o número de ouro e a sequência de Fibonacci.
Então, existe uma relação muito interessante entre o número de ouro e a sequência de Fibonacci. Então, a sequência de Fibonacci, como vimos, né, é 1, 2, 3, 5, 8, 13, e aí vai, é uma sequência recursiva. Não me interessa muito o lado esquerdo aqui, mas o lado direito. Se eu pegar aqui a divisão de 2 por 1, vou ter 2, 3 por 2 vai dar 1,5, 5 por 3, 1,666, 8 por 5, 1,6, 13 por 8, 1,625, 21 por 3, 1,615, 34 por 21, 1,619, 55 por 34, 1,617, 89 por 55, 1,618, 144 por 89, 1,617. Então, se eu continuar essas divisões, ou seja, se eu pegar um número da sequência de Fibonacci e dividir por seu anterior, fazer isso de forma tomando n igual a infinito, o que eu vou ter? Né? O que a gente vai ter aqui, se eu tiver essa sequência, chamando aqui de R de n, f de n mais 1 sobre f de n maior ou igual que 1, se eu tomar o limite dessa sequência, n tendendo ao infinito, o limite dessa sequência vai ser um limite L, que nada mais é do que 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é aproximadamente esse valor, 1,618033, que nada mais é do que o número de ouro. Então, ou seja, existe essa relação interessante entre a sequência de Fibonacci e esse número, né? Você fazer essa divisão, esses quocientes, tomar o limite para o infinito, o resultado vai ser este enigmático número. E daí aqui tudo vai estar amarrado entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro, porque tudo que tem o número de ouro, a sequência de Fibonacci está presente, né? Porque devido a essa relação aí. Vimos um pouco atrás, né, quando eu falei da fórmula de Binet, que a fórmula de Binet tem esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número de ouro, né? Então, essa relação, olha o quanto interessante isso, essa relação foi estabelecida pelo matemático escocês Robert Simpson em 1753. Então, você vê como é que as coisas da matemática, elas avançam, só que, né, são estudos, são demonstrações, são coisas que quem é da matemática sabe, né, que os resultados vêm, só que de forma demorada, de forma bastante suada. Então, 1753 é que foi demonstrado esse resultado. Interessante. Bom, uma coisa interessante também é com as potências do número φ, né? Então, se a gente desenvolver algumas propriedades, algumas potências de φ, a gente tem alguns resultados interessantes. Então, se eu pegar φ ao quadrado, 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, desenvolver essas contas, no final eu vou ter 1 mais φ. Φ ao cubo é igual a φ ao quadrado vezes φ, desenvolvendo as contas, eu tenho 1 mais 2φ. Φ à quarta é igual a φ ao cubo vezes φ. Desenvolvendo aí as contas, eu tenho 2 mais 3φ. Φ à quarta, com um erro aqui, né? Seria φ à terceira vezes φ. Desenvolvendo as contas, eu tenho 3 mais 5φ. Então, de modo geral, dá para anotar o seguinte, que φ elevado a n é igual a fn menos 1 mais f de n, para todo n maior ou igual que 2. Ou seja, qualquer potência de φ é a soma de dois números aí da sequência de Fibonacci. Então, esse resultado aqui, ele é um resultado bastante interessante. A demonstração dele é tranquila de se fazer, dá para se fazer por indução também. Outras expressões interessantes que geram o número de ouro são essas daqui, né? É muito comum aparecer essas expressões. Elas, às vezes, até pode assustar, né? A pessoa, porque, à primeira vista, são expressões complicadíssimas, né? Mas são expressões que geram o número de ouro também. Então, o φ pode ser escrito como 1 mais 1 sobre 1, 1 mais, essas frações todas aí, e o φ pode ser escrito como essa sequência de raízes quadradas, 1 mais 1, 1 mais raiz de 1, mais 1 raiz de 1, etc. Bom, a demonstração do fato de que essas expressões geram o número de ouro também não são resultados muito difíceis de se fazer, não. Tá? Um cálculo não muito complicado, mostra-se que, de fato, essa raiz quadrada e essas frações aí contínuas aí, você consegue mostrar que gera esse número de ouro. Então, assim, são expressões interessantes, né, que no decorrer do tempo aí foi surgindo. Agora vamos começar a falar um pouco aí da sequência de Fibonacci e do número de ouro na natureza. Como foi falado no início aí, até com a apresentação do próprio professor Celino, né,
que ele falou um pouco aí sobre a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência intimamente relacionada com a natureza. Por quê? Porque ela aparece em inúmeras situações, seja na forma de sequência mesmo, onde você consegue contar algumas coisas e dar um número da sequência, ou através da espiral de Fibonacci, que foi a espiral que eu falei há pouco aí para vocês, que ela tem várias aparições. Então, por exemplo, ela aparece nos troncos de árvores, em folhas, frutos, animais, etc. Então, a seguir, nós vamos ver. Eu, particularmente, eu fico apaixonado pelo seguinte, eu gosto muito de fazer, às vezes, trilha, né, de bicicleta, eu faço, então toda vez que eu paro, que eu vejo uma árvore, eu sempre vou contar lá com relação aos troncos, aos galhos, de procurar alguma conexão com o número de Fibonacci, né, intrigante, né, que lhe aproxima mais e mais ainda da natureza. Então, primeiro a se falar, que a gente já falou um pouco, né, o número de ouro e o pentagrama. Como falei para vocês, o pentagrama é essa figura aí, de 5 pontas, que é formada através de um pentágono regular. E onde é que tem o número de ouro nisso? Se eu pegar o lado AD, o comprimento AD, e dividir por DE, ou seja, o tamanho aqui de uma ponta dessa estrela, e dividir pelo lado do pentágono regular, esse resultado vai ser o número de ouro. Então, esse pentágono ele aparece em várias situações, né? Do dia a dia. Volta e meia, quando você for comer uma maçã, ou for comer um legume, um quiabo, uma carambola, dá uma olhada com mais atenção para vocês verem, né? Então, são situações onde aparece muito. Então, como eu falei, né? Se a gente pegar o lado aqui, esse lado aqui, BC dividido por AB, esse resultado aí vai estar em proporção áurea. Bom, ela aparece na natureza, né? O Nautilus, conhecido como Nautilus marinho, é uma espécie de molusco, né? Oriundo aí do sudoeste do Oceano Pacífico. Então, na sua concha aparece muito aí a descrição da espiral áurea, né? Como a gente pode observar aqui, destaque de azul. Então, aparece muito aí nesses moluscos, né? Essa questão dessa espiral. No antílope também, se os chifres desse animal continuassem crescendo indefinidamente, o resultado seria o aparecimento da espiral de Fibonacci, né? A tendência aí, se fosse continuar aí com o crescimento, né? Em alguns animais, os chifres crescem ao ponto de ferir, né? Tem que fazer um corte lá e tal, mas obedecendo aí a essa espiral. O rabo, que é o camaleão, né? O rabo deste animal está contraído. Percebe-se claramente uma das representações mais perfeitas da espiral de Fibonacci. Então, aí mais uma ilustração dessa enigmática espiral. Bom, na galáxia também, né? Na nossa galáxia, Via Láctea, também aí descrita como essa espiral de Fibonacci. Como eu falei para vocês, né? De coisas mais pequenas que você pode notar em uma planta, a coisas mais complexas, onde se vê na galáxia. No arranjo de algumas folhas, no arranjo das folhas de algumas plantas, há a descrição da sequência de Fibonacci. Então, note que não é esse arranjo em algumas folhas não é dado ao acaso, né? Então, esse arranjo é relevante na captação uniforme de raios solares, no escoamento das águas das chuvas. Então, vejam o quão a importância de se ter à disposição nesse formato da sequência de Fibonacci, né? Não é uma coisa aleatória, uma coisa que foi uma coisa mesmo que divina, né? Foi feita aí para ajudar a planta, né? Nessa coisa toda aí. Ramos e troncos de plantas. Existem algumas plantas que descrevem os números de Fibonacci no crescimento de seus galhos. A Chilea pitármica é um exemplo de planta que detém essas características. Então, como eu falei para vocês, né? Eu sempre vou na natureza, presto atenção nas árvores, tem hora que eu paro, tiro foto, tento verificar a conexão que existe. Então, nessa planta aqui, a gente descreve tranquilamente, né? Se a gente passar aqui, a gente vê que começa com o tronco, depois divide aqui em 2 partes, depois em 3, depois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e por aí vai, né? Então, a disposição disso em algumas plantas também, né, assim como na folha, não é de forma aleatória, né? É porque serve também
para a planta, né? Para a absorção de luz solar, tal, é importantíssimo para ela ter o formato aí nessa disposição. Então, as pétalas de algumas flores, né? Em algumas flores, o número de pétalas é o número de Fibonacci. Por exemplo, você tem a mais conhecida aqui, creio que todos conhecem, né? A famosa copo de leite, é uma pétala só, mas nós temos flores de 2 pétalas, 3 pétalas, 5 pétalas, 8 pétalas, 13 pétalas, 21 e até, né, margaridas silvestres aqui de 34 pétalas. Todos aí números da sequência de Fibonacci. Se eu já gostava de natureza, a partir do momento que eu conheci essa sequência e me apaixonei, que eu fiquei gostando mais ainda, né? Qualquer flor que eu vejo, eu procuro contar, ver se ela está obedecendo esse padrão, se é um número da sequência de Fibonacci ou não. Então, enfim, a gente se sente maravilhado com isso. Bom, nas sementes, né? Nas sementes também, da disposição, né? Por exemplo, na pino girassol. No girassol, por exemplo, as sementes preenchem o miolo dispostas em 2 conjuntos de espirais, 21 no sentido horário e 34 no anti-horário. E já na da pinha, 8 irradiando no sentido horário e 13 no sentido anti-horário. Aqui na disposição aqui das sementes da pinha e do girassol, né? Que temos à disposição dessas espirais. Bom, tem alguns autores até que citam girassóis com maiores, que têm outros números de Fibonacci maiores, não sei se é 89, 144 espirais, enfim, né, é um número que está presente aí nessas plantas. Não só nessas, mas em inúmeras outras, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui das aplicações da sequência de Fibonacci número de ouro, né? Então, existem várias aplicações dessa sequência, deste número. Vimos aí um pouco na natureza, mas existe aplicações de outras coisas. Uma dessas aplicações simples é a questão da conversão de milhas em quilômetros. Nós sabemos que uma milha é a unidade de medida que equivale a 1.609 metros. Então, vemos que esse número aqui é bem próximo do número de ouro, 1,618. Então, a gente poderia olhar a escala dos números de Fibonacci e, no caso de querer fazer uma conversão. Por exemplo, para converter 5 milhas em quilômetros, basta ir lá na sequência de Fibonacci e olhar o próximo número, que é o 8. Então, 5 milhas, você poderia... 5 milhas equivale a 8 quilômetros e assim vai, né? É uma espécie de aplicaçãozinha aí que existe dessa sequência de Fibonacci. E vice-versa também, de quilômetros para milhas. Então, a sequência de Fibonacci também, ela está presente na física. Quem gosta de física, né? Apaixonado por física. Então, na ótica dos raios de luz, podemos verificar a presença da sequência de Fibonacci. Vamos considerar 2 placas de vidro de índice de refração diferentes, justapostas uma sobre a outra. Então, se a gente considerar que as placas, o número de reflexões e o número de caminhos, então, se não temos reflexões, é porque a luz passou em um único caminho. Então, você tem um caminho só. Se a gente tem uma reflexão, então, nós temos 2 possibilidades. Essa primeira possibilidade, a luz bater na primeira e voltar, bater na segunda e voltar. Então, ou seja, nós temos 2 caminhos possíveis. Se nós temos 2 reflexões, nós temos essas 3 possibilidades. Bater na primeira, voltar e seguir. Bater na segunda, voltar e seguir. Bater na terceira, vir aqui e voltar. Então, temos 3 possibilidades. E se tivermos 3 reflexões, 5 possibilidades. E por aí vai. Então, note que... contando o número de reflexões, o resultado, que é o número de caminhos possíveis percorridos por esse feixe de luz, 1, 2, 3, 5, e assim sucessivamente, que são números lá da sequência de Fibonacci. Bom, triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, todos devem conhecer, né? Um triângulo enigmático famoso, dotado de inúmeras propriedades, muita coisa que existe, estudos sobre essas propriedades desse triângulo. Então, esse triângulo é uma homenagem ao matemático francês Blaise Pascal, né? Um triângulo numérico infinito, formado por números binomiais, onde representa o número de linha, posição horizontal, e representa o número de coluna, posição vertical. Então, o que tem de comum aí desse triângulo de Pascal e da sequência de Fibonacci? É que se seguirmos aqui nessas diagonais, contada de azul, a primeira diagonal a gente vai ter como resultado 1. Na segunda diagonal,
1 mais 1, que vai dar 2. Na terceira diagonal, a gente vai ter 2, que está aqui de amarelo. 2 mais 1, 3. Na outra diagonal de azul, 1 mais 3, mais 1, que vai dar 5. Na outra diagonal de vermelho, 3 mais 4, mais 1, que vai dar 8. Na outra diagonal de verde, 1 mais 6, mais 5, mais 1, que vai dar 13. E na oitava diagonal, né, 4 mais 10, mais 6, mais 1, que vai dar 21. Então, é uma propriedade interessante do triângulo de Pascal, né, que essas diagonais aí, elas dão como resultado números de Fibonacci. É um resultado também que dá para se demonstrar. No meu trabalho de dissertação, acho que tem esse resultado lá demonstrado, né? Também, se eu não recordo, através de indução matemática, mas é um resultado interessante, né? Que conecta a questão do triângulo de Pascal com a sequência de Fibonacci. Bom, a sequência de Fibonacci, o teorema de Pitágoras, né? Quem iria imaginar, né? Que a sequência de Fibonacci também ela está relacionada com o teorema de Pitágoras, que é o velho teorema aí conhecido por muitos, né? Por todos da matemática, né? Um teorema interessante também. Então, se pegarmos aqui triângulos de lado, onde os lados são números da sequência de Fibonacci, né? Por exemplo, 1 e 1, a gente vai ter 1 mais 1, a raiz quadrada de 2, a diagonal. Pegar um de lado, 1 e 2, eu vou ter raiz quadrada, os quadrados aqui vai dar 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Se eu pegar um de lado, 2 e 3, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, vai dar 13. Se eu pegar um de lado 3, outro lado 5, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar 34, e assim vai. Ou seja, de um modo geral, a soma dos quadrados de dois números consecutivos da sequência de Fibonacci é um número de Fibonacci. Ou seja, um número de Fibonacci da ordem 2n mais 1 é igual a fn ao quadrado mais fn mais 1 ao quadrado para todo n maior ou igual que 1. Então, é uma propriedade interessantíssima, relaciona aí esta enigmática, essas fantásticas sequências com o teorema de Pitágoras. A demonstração desse resultado também é tranquila, pode ser feita por indução matemática, né? Não tem muito segredo. No meu trabalho também eu faço essa demonstração, demonstro esse resultado. Bom, na arte, né? Aqui na arte. Muitos artistas consagrados, conhecidos como Pierre Mondrian, Portinari, Michelangelo, Leonardo da Vinci, eles usam a razão áurea em suas obras artísticas. Com o intuito, o quê? Como vimos, né? O número de ouro é sinônimo de harmonia, beleza e perfeição. Então, com o intuito de obter harmonia, beleza e perfeição, esses quadros, essas pinturas aí, eles utilizam muito da razão áurea nessas imagens. Então, por exemplo, ó, a aparição de vários retângulos áureos, como, por exemplo, em torno do rosto, no retângulo de dimensões 4,1 por 2,533, cuja razão é de aproximadamente 1,618. Então, aqui é uma obra famosa, né, a Mona Lisa. Ela é cheia aí de retângulos áureos, de espiral áurea aí na sua beleza aí, na sua arquitetura, né, no seu formato aí. E ele utilizou muito, né, essa questão da razão áurea aí nas suas obras. E tem vários outros também, quadros, né, a Santa Ceia e outras obras interessantes também. Na arquitetura também não é diferente, né? Desde a Grécia Antiga se utiliza aí o número de ouro. A gente viu na pirâmide lá de Gizé, mas tem outras obras também interessantes, utilizaram o número de ouro. Porque, como vimos, né, com a questão de obter harmonia, beleza e perfeição, então eles utilizaram bastante isso aí nas construções. Um dessas ilustres construções é o Parthenon, uma obra da Grécia, ano de 490, 430, que era um dos mais brilhantes arquitetos da Grécia Antiga, né? Esse Fídias aí, foi feito por Fídias. Então, nessa obra, a gente percebe inúmeras aparições desse retângulo. Então, a própria fachada aqui do Parthenon é um retângulo áureo, né? Então, é uma obra que está até hoje aí demonstrando, né, a questão da aparição do número de ouro. E também existem construções mais modernas aí, como a Torre de Toronto, no Canadá, que também tem a descrição lá na sua construção do número de ouro.
Então, quer dizer, não é só coisas antigas que tem, mais coisas modernas também, né? Bom, as razões áureas no corpo humano. Então, é interessante, né? Porque o corpo humano, né? O número de ouro, ela aparece como razão de medidas em inúmeras partes do corpo humano. Como exemplo, citaremos as seguintes. Eu até brinco com o pessoal, né? Que como o número de ouro é sinônimo de harmonia, beleza e perfeição, eu falo que eu tirei as medidas do meu corpo lá e deu tudo perfeitinho, o número de ouro e tal. Eles dão risada, eles falam, "Ah, passar muito longe disso aí, né? Certamente irá passar mesmo, né? Mas só uma brincadeira para descontrair, né? Logicamente que essas dimensões do corpo humano não vai dar exatamente o número de ouro, mas vai dar uma aproximação. Aí, se aproxima mais do número de ouro, a pessoa é considerada mais bela, né? Era assim que se consideravam os padrões lá da época. Eles faziam até máscaras para colocar no rosto das pessoas e verificar se as medidas lá eram compatíveis para fazer a questão da beleza da pessoa, não. Tá? Mas algumas medidas aí, a altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão, a altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça, a medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax, a medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo à ponta do dedo, tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta, os tamanhos lá das falanges, né? A medida do seu quadril ao chão e a medida do seu joelho até o chão. Então, são algumas partes aí do corpo humano, vocês podem também estar depois tentando verificar, fazer as medidas e verificar aí por conta para ver, né? Então, essas proporções anatômicas foram bem representadas pelo Homem Vitruviano, que é uma obra de Leonardo da Vinci, né? Baseada numa passagem do arquiteto romano Marcus Vitruvius. Então, essa obra aqui, né, Homem Vitruviano, que estabelece aí todas essas dimensões, essas razões aí da presença do número de ouro no corpo humano. Mais uma obra aí do famoso Leonardo da Vinci, né? Bom, pessoal, então, como eu falei, eu não sei se o tempo foi pouco, como é que é, mas como eu falei para vocês, essa sequência é uma sequência interessantíssima, repleta de muitas propriedades, que é estudada até hoje. Eu, como disse para vocês, né, eu faço doutorado em matemática aplicada e estou estudando lá coisas sobre a sequência de Fibonacci, né? Eu estudo lá o sistema generalizado de Fibonacci, que é uma maneira de você trabalhar de forma generalizada uma equação de recursão linear, né? Que aqui no caso nosso é dado como duas condições iniciais, lá a gente trabalha com R condições iniciais. Então, além de mostrar várias aplicabilidades aí no dia a dia, na natureza, e é importante ter esse conhecimento, porque muitas pessoas que queiram consultar sobre esse assunto, com certeza irão gostar. É um assunto que ele tem todas essas aplicabilidades. Se tiver um pouquinho de tempo, eu poderia mostrar um pouco da minha dissertação. Não sei, professor Celino, se tem como fazer isso? Como é que está o tempo aí? Claro, professor. O palco é seu. É? Pode. Eu vou só abrir lá, ver se eu consigo abrir e mostrar para o pessoal um pouquinho. Pode ser e a gente encerra. Apareceu aí agora? Apareceu? Apareceu, só precisa aumentar o zoom. Certinho. E agora? Boa? Já está bem melhor. Eu não vou alongar muito aqui falando, não, mas só para falar algumas coisas aí, a gente... Mas o tempo aí tá ok, não tá? Foi muito rápido, não, né? É vontade. Então, minha dissertação de mestrado, como eu falei para vocês, é sobre a sequência de Fibonacci e o número de ouro. Então, lá eu falo um pouco do contexto histórico, como falei para vocês aí, propriedades, aplicações e propostas de atividades didáticas para alunos do primeiro ano do ensino médio. Porque, assim, o Profimat é um programa, né, que ele é mais voltado para professores da educação básica. Eu já fui professor da educação básica, só que atualmente eu estou dando aula na universidade, eu entrei como cota, que se eu não me engano eram 4 vagas na época. E aí eu não fiz um trabalho, assim, dentro da sala de aula, né, mas eu fiz, assim, um trabalho onde eu estudei a sequência de Fibonacci, eu fiz algumas propostas de atividades que podem ser feitas por professores do ensino médio. Por quê? Porque no ensino médio você vê a questão de
PA, PG, então dá para você incrementar isso aí, fórmula de Bhaskara, números racionais, dá para você fazer várias atividades. Então, aqui no sumário, né, eu falo um pouco aqui sobre a sequência de Fibonacci, depois o contexto histórico, propriedades e tal. Depois eu falo sobre o número de ouro, né, definição do número de ouro, as potências de Φ, outras expressões, essas expressões que eu mostrei para vocês. Falo sobre o pentagrama, relação que existe no número de ouro e a sequência. E, por fim, eu falo um pouco da aplicação, né, que eu mostro tudo isso aí para vocês, a aplicação do número de ouro na natureza, outras aplicações da sequência de Fibonacci, né, que é no triângulo no teorema de Pitágoras, conversão de milhas, na física, triângulo de Pascal, Fibonacci como recorrência linear, aplicações de recorrências lineares. A sequência de Fibonacci também pode ser aplicada no mercado financeiro, na música, então é uma gama de coisas que podem ser pesquisadas, que podem ser vistas com esse maravilhoso tema. Aí eu falo também um pouco dos softwares, né? Um software Máxima, software bem conhecido aí para cálculos, e o software GeoGebra. Eu coloco aqui algumas atividades lá que eu consigo fazer com esses softwares lá na época, né? Que dá para fazer, criar espiral, criar o retângulo áureo, criar o retângulo, fazer alguns cálculos lá usando a sequência de Fibonacci. Então, e no final aqui eu faço algumas sugestões de atividades, né? Inúmeras atividades aqui, se eu não me engano, são várias mesmo aqui, atividades, mais de 30, 40, sei lá, perdi até as contas, mas inúmeras atividades aqui didáticas que podem ser desenvolvidas com alunos aí do primeiro ano. Bom, aí se o pessoal depois quiser conhecer, pesquisar, ver essa dissertação, dar uma lida, eu acredito que é interessante, né, porque tem todo esse aparato que eu falei para vocês, parte histórica aí, sobre a sequência, para quem quer conhecer melhor, para quem pretende aplicar isso na sala de aula, é interessante, né? Eu gostaria muito de ver um trabalho referente a isso, né, de você aplicar. Eu não tive a oportunidade de aplicar, como eu falei, eu não era professor da educação básica, não sou da educação básica mais, mas eu adoraria ver futuramente, quem sabe, um trabalho, né, de alguém aí que pegou algumas atividades aí da sequência de Fibonacci e aplicou na sala de aula, e os resultados obtidos através disso daí seria algo muito interessante. Professor, talvez fosse interessante se o senhor me enviasse esse seu trabalho para que eu pudesse colocar no grupo dos professores. Tá, eu posso enviar sim depois. Oferecer para eles a possibilidade de ler esse trabalho. Tenham gostado. Eu não sei se eu me alonguei demais, ou se eu fui muito breve, mas enfim, era o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu também peço desculpas iniciais, porque tem muitas fórmulas aí, porque eu não tive tempo de passar elas por LaTeX. Eu tive um problema no meu seu convite de ter participado. Para mim foi uma experiência bastante notória, bastante interessante.